A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos começando agora, já no final do ano, né? A última lição na EBD. Vivemos um trimestre, um ano todo, né? Ouvindo a palavra de Deus, e o trimestre, o último trimestre, falando sobre as promessas de Deus. Deus tem muitas promessas para nós, para o povo de Israel. Ao longo desse tempo nós vimos, né, promessas para a igreja, promessas para pais, filhos, né? E aí a gente analisa essas promessas e muitas vezes a gente, será isso aí realmente? A gente pode confiar que essas promessas, seremos alcançadas por elas? Aí nessa última lição nós vamos ver que as promessas de Deus são infalíveis, elas não falham. Tudo que nós estudamos, tudo que nós olhamos, tudo que nós observamos, tá? Pode ter certeza serão cumpridas, porque Deus é fiel. Então essas promessas, ele é exatamente a infalibilidade delas, é porque o Deus que nós cremos é o Deus onisciente, onipresente e onipotente, né? No momento que nós falamos onisciente, nós estamos dizendo que ele tem ciência de tudo que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então, nesse fundamento, nesse tripé, onisciência, onipresença e onipotência, nós podemos confiar nesse Deus e Ele é maravilhoso. O texto áureo está lá em Números 23, 19, né? Ele diz: Deus não é homem para imita, nem filho um homem para que se arrependa. Porventura irá ele e não faria? Ou fararia e não o confirmaria? Será que Deus ia prometer algo lá e não ia cumprir? Ele não falha. E aí nessa força eu continuo dizendo: o Senhor é fiel. O texto áureo lido, nós vemos agora a verdade prática. As promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre se cumprem. E elas têm um propósito. Deus colocou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus fez algo, ele tinha consciência, e nós humanos precisaria passar por uma caminhada, por um trajeto, por um percurso, tá? E vai nos dar esperança, exatamente crer nas promessas que o Senhor tem para nós. A lição bíblica, ela tem dois textos. Primeiro, Pedro e Salmos 102, né? E aí, está na lição, os irmãos já têm isso colocado, mas eu só iria deixar alguns versículos aí para que a gente pudesse ver e pensar sobre eles. O Salmo 102, ele diz: o céu e a terra, tudo o seu futuro, né? E eles perecerão, eles vão embora, mas o Senhor permanecerá. Tudo se acaba, mas o Senhor permanece. Mas tu é o mesmo, e os teus anos nunca têm fim. Então, as promessas, um dia nós recebemos, um dia nós não estaremos mais aqui. Mas esse Deus que nós cremos, Ele é eterno, e Ele cumpre. E não cumpre hoje, amanhã Ele cumpre, Ele é fiel e digno. Segundo Pedro 3, ele fala algumas coisas exatamente nesse propósito. O povo de Israel, lá, os judeus, estavam dizendo: poxa, o Senhor vai voltar, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, o Senhor subiu aos céus, até morando a sua volta. Aí o apóstolo Pedro, ele faz uma comparação entre o homem e Deus. O que são 1000 anos para Deus? Um ano são 1000 dias,
Aí ele faz esse paradoxo para que a gente possa entender e nós não somos nada. Um tempo é de Deus, Deus ele tem a fidelidade e o tempo é dele, e o modo é dele. Se a gente olhar lá em Eclesiastes 8, ele diz o tempo e o modo é o Senhor. Então ele faz, e haveria pois perecer todas essas coisas e aí ninguém ia saber o que ia acontecer? Não, o Senhor tem consciência, o Senhor tem certeza, e tudo e as promessas estão sendo cumpridas. Então não somos nós que precisamos saber, e um tempo está terminando, nós estamos mais no final, terminou o ano de 2024, e a promessa que eu tinha do Senhor, não chegou, não alcançou. O tempo é de Deus, o modo de operar é de Deus. Ele sabe o momento certo, as promessas serão cumpridas, elas são infalíveis, né? Então é imutável, não muda, Deus não muda, e Deus falou, está falado. Se a gente olhar no Novo Testamento, a gente vai ver que o Salmo 102 do Velho Testamento, ele revela isso. O Senhor conversa a terra, ele criou a terra. Ele fez tudo que era aí, tudo vai passar, mas a sua palavra não vai passar. É o imutável, pode crer, e as coisas acontecem porque ele é infalível. Não existe outro Deus além do que nós cremos. Não existe outro Deus imutável, infalível, porque esse Deus ele é fiel, ele é justo, né? Então Pedro respondia à igreja a respeito exatamente da demora do Senhor. Está demorando a promessa para você? Aguarde, você ainda vai receber. Está demorando? Isso como é que pode? Qual é o momento? Quando é que o Senhor vai voltar? O Senhor foi embora, já morreu, ressuscitou. Meu amado irmão, o tempo é o Senhor. E essa demora é exatamente porque Deus deseja, é o amor que Deus tem por todos nós, pela humanidade. Ele quer que todos nós sejamos salvos. Então ele dá uma oportunidade a todos, e nele crer, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele sabe o momento certo, ele sabe o momento exato para que todas as coisas aconteçam. Eu não tenho dúvida com relação a isso, tá? Talvez você esteja enfrentando águas profundas, terremotos, situação de saúde. No seu caso, às vezes, você terminou 2024 e ainda não deu certo aquele seu negócio. Isso, talvez alguém que nos ouça pode passar essa imagem. Quando é que vai chegar? Quando é que eu vou receber? Né? Talvez você esteja passando por isso, mas isso é uma característica, né? Nós seres humanos. Puxa o Senhor, procure o Senhor, se ajoelhe perante o Senhor, leia a palavra do Senhor. Ele não demora, ele está certo, pronto para cumprir as promessas que ele deu. Não se angustie, fique calmo, tranquilo, tá? Números 23, 19, Deus não é homem para imita, nem filho um homem para que se arrependa. Porventura iria ele não faria, ou faria e não cumpriria? Espere, terminou 2024, temos aí 2025, e as promessas que nós temos, elas serão cumpridas, né? Deus não mente e nem se arrepende. Muitas pessoas dizem que Deus se arrepende. Lá em Gênesis, se nós lemos, que Noé construiu a arca para a salvação dele e sua família, né? Por causa da corrupção humana. E se você for olhar lá em Gênesis, o Senhor diz que se arrependeu.
o Senhor não se arrepende. Quando nós lemos esse texto, Deus já tinha se arrependido e ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração. Isso é uma forma de nós passarmos, e um salmista e um leitor precisa entender. É como se ele nivelasse um pensamento de Deus ao nosso, e nós somos incapazes de alcançar aquilo que Deus pensa. Assim como os seus amigos do Senhor são mais altos do que os nossos amigos, tá? Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Então Deus não se arrepende. Deus falou isso exatamente para que nós pudéssemos entender que a raça humana, ela fez uma coisa que não era para ter feito. Aí a maneira e o Senhor, e o leitor, e o escritor da Sagrada Escritura coloca, é exatamente esse termo. Ele diz, ele se entristeceu, ele ficou triste. O autor da Sagrada Escritura, ele usou esse atributo para que nós humanos conseguíssemos entender o quanto é difícil a gente não seguir as palavras do Senhor. Nós precisamos seguir. Lá em Gênesis, a falha não estava em Deus, quando ele disse vi e não era amor. A falha não estava em Deus. Deus não se arrepende. Um plano de Deus, ele é perfeito, é imutável, é infalível. É desde a criação até o final. Então, em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. E repetidamente, eles de forma repetida, não eram em Deus iria, não era essa a relação que o Senhor iria, e assim o homem tem que entender. E esse amigo precisa de arrependimento, precisa de ter uma situação para que nós possamos alcançar a salvação. Deus é isso, o alicerce da terra, a nossa esperança, a esperança crente, procede a natureza de Deus e Jesus e da palavra. Deus sempre foi fiel. Ele não se arrependeu. O homem tem que se arrepender os maus caminhos e ele segue. Se nós passarmos mais na frente, nós vamos ver que as promessas de Deus são infalíveis. Não tem como nós pararmos e não parar para pensar que era um ser humano, ele não pegou Deus desprevenido. Deus já sabia. Como nós dizemos que ele é onisciente, onipresente, então ele sabia, não foi uma surpresa para o Senhor. Tanto é que ele preparou. Se nós passarmos a ler a Escritura, lá ele diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, lá em Apocalipse. Então, se nós temos o início de Gênesis, temos Apocalipse, Deus criou o céu, não precisa, era o Senhor, era Jesus, era o Espírito Santo, ele criou, formou a terra. O Senhor já estava consciente, porque o Senhor já estava preparado. E Apocalipse, você vê, Apocalipse 13, 8, o Cordeiro, e adoramos em todo os que habitam sobre a terra, esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e foi morto desde a fundação do mundo. Deus deu plano, e esse plano, ele não muda. Justamente com o plano da salvação, até veio a promessa de Deus para mim e para você. Promessa de bênçãos, promessa de transformar o coração em pedra, o coração em carne, promessas para a igreja do Senhor, promessas para Israel. Tudo isso é um plano de Deus, e nós vivemos esse trimestre, é o trabalhar de Deus na vida, em cada um segmento. Promessa de pais e filhos, tem promessa para pais,
promessas para os filhos. Porque esse cordeiro estava na fundação do mundo, ele foi morto, para que nós tenhamos acesso à salvação. Nossa esperança não falha. A nossa esperança é em Deus. Caminhamos, lutamos. Temos muitas situações onde achamos que vai dar errado, não vai dar certo, a situação não está dando para que a gente aguente. Mas Deus está presente nas nossas vidas, porque a sua promessa é infalível. Nossa esperança está forjada na promessa infalível de Deus. Buscamos uma maior expectativa em vida, buscamos melhorar nossas vidas, buscamos ter melhores recursos, achamos que aí a ciência tem evoluído, mas nada disso importa. Nada, o que importa é Deus tem um plano para nós. Não adianta você sair, a tecnologia não vai lhe salvar. Falando em criar gente, robôs, eles não vão substituir as promessas de Deus. Eu creio nisso, tá? Envelhecimento e morte são realidades vivenciadas pelo homem, tá? Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus, sabem que nada neste mundo pode enfraquecer a alegria da salvação e iremos desfrutar em Cristo Jesus. Eu creio nas promessas do Senhor. E aí nós paramos, concluímos esses trimestres ricos, sadios, sabendo e nós temos promessas para nossos filhos, nós temos promessas para os pais, nós temos promessas para Israel, nós temos promessa para a igreja do Senhor, nós temos promessa em um coração novo, nós temos promessa em tudo aquilo que nós vivenciamos. Esse Deus que nós cremos, Ele não falha. Ele vai continuar lhe abençoando, continuar me abençoando até a vida do Senhor. Estamos terminando, tá? E venha 2025, estamos às portas. Daqui a pouco, 2025 passou, mas as promessas do Senhor não vai passar. A minha esperança não está nesse mundo, mas em Deus, pois Ele é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Próximo trimestre 2025, nós vamos continuar estudando em defesa da fé cristã. Se você tem promessa, você tem fé. Creia. E a fé nesse trimestre está próximo. Vai ser a fonte a nossa caminhada em 2025. Creia nisso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que nós não vemos. Promessa vai ser cumprida. No tempo e no modo que o Senhor nosso Deus determinar. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.